A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Olá, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar ao ar o programa A Consolação de Jesus. Esse programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento, mas analisado à luz da nossa querida doutrina espírita. Todos os ensinamentos de Jesus, os questionamentos e ensinamentos que os discípulos e apóstolos de Jesus receberam e nos transmitem, tudo aquilo que eles compreenderam ou não compreenderam, e nós aqui estamos com a ajuda da doutrina espírita para tentarmos decifrar tudo o que foi dito há cerca de 2000 anos, mais ou menos 2000 anos. Bem, então nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, de forma inédita. São programas gravados, mas são inéditos, preparados especialmente para cada um desses dias, quartas-feiras, 14 horas, com reprises aos sábados, 9 horas da manhã. E você pode entrar em contato conosco através de texto para o WhatsApp, que é exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 98459 3950. Mande suas perguntas, mande suas colocações, sejam elas concordando ou não concordando, né? Vocês podem discordar daquilo que nós dizemos aqui, porque, como sempre falamos, nós não somos donos da verdade. Nós somos todos estudantes. E a gente tem essa vontade de aprender, de estudar, de realmente estarmos juntos, aprendendo uns com os outros, porque aí a gente vai crescer. Mas o principal, como sempre falamos, é a aplicação de tudo aquilo que nós aprendemos em nossas vidas. Nós precisamos sermos melhores, e para sermos melhores é preciso observar o que a doutrina espírita nos diz, o que Jesus nos ensina, e aplicarmos em nossas vidas. Olharmos para dentro de nós e perguntarmos: e aí? Eu estou fazendo exatamente aquilo que eu aprendo, que eu tenho de ensinamentos com Jesus, com a doutrina espírita? E aí, se a resposta, na verdade, for não, nós devemos nos ater a buscar dentro de nós por que nós não estamos cumprindo, por que nós não estamos executando essa coisa maravilhosa que é a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Mas, meus irmãos, vamos agora ao trecho. Nós terminamos as bem-aventuranças, que está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. E agora vamos começar o sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra, está lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Então, pegando aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, vamos então à análise desse trecho à luz da doutrina espírita, como dissemos, e a gente normalmente pega aí o livro Sabedoria do Evangelho, do Carlos Juliano Torres Pastorino, volume 2, onde ele fala aqui. Eu vou primeiro falar a respeito da primeira parte, que é o sal. E diz o Pastorino o seguinte: sal, cloreto de sódio, possui a qualidade de, como agente catalítico, ativar o gosto dos alimentos, condimentando-os e tornando-os saborosos. Em si mesmo não é aceitável, mas acrescentado na medida justa, produz o paladar agradável dos próprios alimentos a que é adicionado. Além disso, tem a propriedade de conservar os alimentos, evitando-lhes a deterioração, duas qualidades preciosas. No entanto, se o sal se torna insulso, perde ambas e para nada mais serve. Jesus compara seus discípulos todos, não apenas os apóstolos, pois se dirigia à multidão que o ouvia, ao sal. De per si nada valem, mas com sua presença dão sabor às realidades da vida e conservam os demais cristãos livres da corrupção. Mas se perderem as qualidades catalisadoras, se tornarão inúteis. O discípulo, acrescenta Pastorino, que se une ao Cristo, influi com sua própria aura psíquica na elevação espiritual de toda a humanidade. Tal como ocorre com o sal nos alimentos, ativa-lhes o paladar, tornando-os mais saborosos e conserva-os na via certa. Basta essa irradiação poderosa para transformar a humanidade, ajudando-a mais do que se lhe atendesse às necessidades materiais, físicas, emocionais ou intelectuais. Mais do que assistência social à saúde, à fome, ao vestido, carece a humanidade de paz interior, de tranquilização da aura, e isso é obtido por meio das radiações espirituais daquele que se tornou o verdadeiro sal da terra com sua unificação com o Cristo interno. E aí, Henrique? Hoje nós não temos o nosso Leopoldo aqui conosco, mas semana que vem, se Deus quiser, estará conosco. Mas vamos ouvir o Henrique. Esse Pastorino é incrível, né? A capacidade dele de argumentação, né? A qualidade do conteúdo que ele traz para a gente tem nos ajudado bastante ao longo dos anos. Por isso gostamos sempre de falar sobre o Pastorino, né? Não dele como pessoa, mas do trabalho que ele realizou. E assim também todas as pessoas, né, que nos ajudam a pensar sobre a vida, a refletir sobre esses ensinamentos. Porque nós temos os ensinamentos diretos, como foi lido há pouco. No entanto, às vezes, a gente fica flutuando um pouco mediante as palavras que nos são reveladas. Mas essa passagem é muito interessante no que tange àquilo que a gente sempre fala, né, bate sempre na mesma tecla, a respeito da natureza divina de toda criatura humana. Nós somos filhos de Deus e trazemos em nós a essência disso aí. O Espiritismo nos ensina, mais uma vez aqui lembramos, que fomos criados simples e ignorantes. E diante desse motivo de reflexão para essa frase que os Espíritos nos trazem, revela a vontade de Deus que nós devamos ser, né, construtores da nossa própria consciência a respeito dessa natureza divina. Ela está latente em nós, mas nós somos espíritos imortais. E é preciso que ela venha para a periferia da nossa consciência, a gente perceba o nosso interior. Quando Jesus chama, né, a atenção para esse momento a respeito do sal da terra, é importante a gente, passeando aí com o pensamento do Pastorino, perceber que o sabor das coisas é de tamanha importância, porque isso valoriza não só o sabor no sentido, né, comestível, mas o sabor das coisas através dos nossos comportamentos. É por aí que a gente vai percebendo e se aproximando dessa natureza superior, que são os nossos destinos.
Então, quando nos é apontado que nós somos criados simples e ignorantes, mas temos uma evolução, né, uma sequência de experiências que vem para despertar a nossa natureza espiritual e natureza divina, a gente vai percebendo que a vida, através desse processo pedagógico chamado reencarnação, tem nos oferecido as grandes oportunidades e continuarão a nos dar essa oportunidade, ou seja, Deus, através da vida, nos dando essa oportunidade do autoconhecimento e nos revela, né, situações como essa que Jesus nos traz, da importância de sermos como sal, não sermos um sal sem sabor, que não produz o sabor insípido, né, insosso, mas que tenhamos, em realidade, esse sal que tem a ver com a natureza divina que existe em nós, transformando a vida numa situação melhor para nós e para as outras pessoas, descobrindo e revelando através da vida, através dos tempos, que a natureza do ser, ela é imortal, ela é espiritual, que estamos aqui para desenvolver esse conhecimento, de perceber que a vida não se resume só a esse momento, a uma existência, a revelar, tanto para nós quanto para as outras pessoas, que o nada não existe, o nada não produz nada. Então nada vem do nada em realidade, mas que existe um sentido para a vida, que não é só estar aqui andando para lá e para cá, trabalhando, comendo, produzindo alguns prazeres, mas existe um sentido maior, mais amplo, que hoje ainda temos dificuldade de perceber. Mas Jesus, que é o nosso querido mestre, né, que vem nos acompanhando desde que o mundo é mundo, pois ele mesmo disse, né, antes que Abraão fosse feito ou existisse, eu sou. Ele já era quem era. Revelou a sua natureza divina e descobriu isso em eras que a gente não faz ideia. E se torna para nós, realmente, como ensina a questão 625 do Livro dos Espíritos, o guia e o modelo para cada um de nós. À medida que a gente for desenvolvendo as nossas percepções, aprimorando os nossos sentimentos, a gente vai se aproximando cada vez mais desse estado onde a gente se torna o sal que produz o sabor das coisas e se torna a luz do mundo também, né? Assim como é falado aos discípulos, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Eu gosto muito de pensar essa frase, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, como uma forma também de revelar a natureza divina que existe em nós. A gente não tem como deter para sempre, escondido em nós, em nosso interior, essa natureza divina, assim como uma cidade que é edificada sobre um monte é vista por todos. À medida que a gente desenvolve as nossas potencialidades crísticas, divinas, a gente acaba revelando através do nosso comportamento, das nossas relações com as pessoas e com a vida e com todas as coisas, essa natureza espiritual, essa natureza vinculada ao bem maior, onde aquela situação do Lúcifer, né, como nos ensina as Escrituras, ou seja, o portador da luz, a gente vai desenvolvendo essa capacidade e não vamos mais portando somente a luz, mas a gente vai trazer essa luz que existe dentro de nós para o lado de fora e iluminar. Não é esconder a candeia ou a luz embaixo da mesa, ou embaixo do alqueire, ou dentro de um armário que seja, mas a luz tem que ser colocada em cima da mesa para iluminar a todos, para poder revelar de quem realmente nós somos filhos. E aí sim, tendo desenvolvido um pouco mais desse senso, dessa percepção, desse aprimoramento, a gente aí vai poder ter condições de aprender coisas maiores, assim como Jesus disse para o Nicodemo certa vez, né, se vos falo das coisas terrestres e você tem dificuldade de compreender, pois
Jesus estava falando aí a respeito da reencarnação, que era uma lei da natureza, uma lei da vida. Então, se vos falo das coisas terrestres, se você tem dificuldade de compreender, que dirá se vos falar das coisas puramente espirituais, como está escrito lá, das coisas celestiais, mas é no sentido de espiritual, daquilo que a gente não consegue compreender ainda. Então, tudo tem o seu tempo. É isso aí, Henrique. E você entrou no assunto da luz também, né? Luz do mundo, vós sois a luz do mundo, que Jesus faz essa outra alusão, além de comparar os discípulos, os verdadeiros discípulos, com o sal da terra, como você muito bem explicou, ele compara também com a luz do mundo. E Pastorino nos diz aqui que a luz tem como finalidade, tanto quanto o sal, servir aos outros e não a si mesma. Para que a luz produza seu efeito, é mister que esteja colocada no alto e não escondida debaixo de um balde. Aqui o Pastorino fala balde porque o alqueire é uma medida. E naquela época o alqueire era uma espécie de balde em que as pessoas colocavam ali o trigo e aquela medida que servia como balizamento para o comércio. É por isso que ele chama de balde aqui, o que está nas Bíblias aparece alqueire, né? Então, continuando, o Pastorino diz assim: como não pode esconder-se uma cidade construída no cimo de um monte, assim a luz não pode deixar de ser vista. Deve ser utilizada para iluminar, sem pretensão, sem orgulho, mas também sem falsa humildade. Deve iluminar naturalmente, por função própria. E Jesus continua: assim brilhem vossas boas obras, de modo a serem vistas pelos homens, embora sem se fazer propaganda delas. Recordemos que Jesus proibia que se falasse dele glorificando-o, né? O único a ser louvado é o Pai Celestial, como Jesus, né, fazendo um parênteses aqui no que o Pastorino está nos dizendo, como Jesus falava, quando ele foi chamado de bom mestre, aí ele disse: por que me chamas de bom? Bom é o Pai Celestial. É claro que Jesus era bom e é bom, ele continua sendo bom porque ele já chegou à perfeição. Então ele é um espírito puro, um espírito que ama integralmente. Mas o que ele está dizendo é que o absoluto é o Pai, é Deus. Ele chegou à perfeição, mas ele não é o absoluto. Assim como nós nunca chegaremos ao absoluto, chegaremos à perfeição, o estágio máximo que nós alcançaremos, a perfeição espiritual, onde nós saberemos tudo o que Deus nos permite saber e alcançaremos a perfeição moral. Isso é um ponto muito importante. Vamos aqui continuar com o texto do Pastorino, quando ele fala, né, que o próprio Jesus disse para não glorificá-lo, o único a ser louvado é o Pai Celestial. Em Lucas há um adendo: a luz do corpo são os olhos. Se estes forem simples no sentido de limpos, puros, ternos, ou seja, sem malícia, todo o corpo será luminoso. Se forem enfermos, maliciosos, maldosos, a criatura ficará em trevas. Quando, por exemplo, alguém vê duas criaturas amando-se e com simplicidade, sem malícia, admira o amor. Tudo permanece em luz. Mas se nesse amor quem olha coloca malícia, o amor continuará a brilhar com pureza, mas a criatura que maldou será invadida pelas trevas da malícia que só existe nela mesma, e não no ato de amor, que é sempre puro e divino, pois sintoniza com Deus, que é amor. Esse é o texto que Pastorino nos traz, como disse, na obra Sabedoria do Evangelho, no volume 2, quando ele analisa esse trecho muito interessante. E nós podemos fazer uma comparação, né? Nós precisamos, nós como cristãos, nós que nos dizemos cristãos, né? E vamos aqui fazendo um parênteses, né? Muita gente fala: eu estou aprendendo a ser cristão. O outro diz que eu estou aprendendo a ser espírita. Não, nós somos espíritas, nós somos cristãos. Acontece que nós
ainda não atingimos o ponto ótimo do cristão verdadeiro. Mas nós somos cristãos porque nós seguimos ao Cristo, ou buscamos seguir ao Cristo. É óbvio que esse seguir ao Cristo, ele é de acordo com a nossa maturidade espiritual, com a nossa capacidade moral. É isso que é o ponto. Mas é óbvio que nós já somos cristãos, nós já somos espíritas. O espírita e o cristão não são aqueles que já atingiram a perfeição. Não, esses são os espíritos puros. Agora, nós somos cristãos e espíritas porque nós buscamos aplicar em nossas vidas aquilo que o Cristo nos ensina, aquilo que a doutrina espírita nos ensina. E então, nós temos aí a luz do mundo que nós devemos ser. Ou seja, devemos iluminar a vida das pessoas, levar luzes à vida das pessoas e não trevas. Nós devemos fazer com que a vida das pessoas caminhem pelo trecho correto. Podemos alertar as pessoas, é óbvio, sem ser prepotente, sabe? Sem nós querermos mostrar para o outro, eu sei, eu sou o dono da verdade. Nenhum de nós é dono da verdade. O único espírito que chegou aqui e que pôde se dizer a verdade é o próprio Jesus. Esse que, como disse, já atingiu a perfeição. Então, ele tem a capacidade, sim, e tem a possibilidade de nos mostrar o caminho correto. Agora, todos nós, podemos indicar a trajetória para o nosso irmão, para a nossa irmã, de acordo com aquilo que a gente tem dentro da gente, que a gente já conseguiu conquistar de evolução moral, de evolução intelectual. Então, hoje, nós estamos aqui falando nos microfones sagrados da Rio de Janeiro, da Rádio Rio de Janeiro, melhor dizendo, porque nós já conseguimos estudar, já conseguimos perceber aquilo que a doutrina espírita nos explica, nos informa, nos instrui. Mas será que nós já conhecemos verdadeiramente tudo o que a doutrina espírita nos explica, nos instrui? Óbvio que não. Nós ainda, como eu sempre digo, nós ainda estamos tateando no escuro. Nós ainda estamos buscando essa luz. A luz verdadeira é a luz divina, como a música do Roberto Carlos fala. Essa luz, é claro que é Jesus. Mas nós devemos buscar aplicar essa luz em nossas vidas para que nós possamos ajudar os nossos irmãos de caminhada a realmente se iluminarem também. E por isso que Jesus fala, nós temos que ser o sal da terra, nós temos que ser a luz do mundo. Ou seja, temos que fazer o tempero ideal para que possam os nossos irmãos de caminhada olhar para nós e nos enxergar como um modelo de algo. É óbvio, mais uma vez, que nós não somos o modelo. O modelo e o guia é Jesus, mais uma vez repetindo. Mas nós somos sim modelos bem mais próximos daqueles que estão junto conosco. Não vamos usar de hipocrisia e dizer, não, eu não sou modelo de nada. Somos sim, de alguma coisa nós somos modelo. E tem aqueles espíritos que são modelos para nós, que estão um pouco mais acima de nós. Não, Jesus que é a nossa meta final. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus. E, como sempre lembramos, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, mensagens de texto 21 98459 3950. 98459-3950 é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Este programa
que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento, porém analisado, estudado, podemos até dizer esmiuçados pela luz que a doutrina espírita traz para esses temas tão importantes em nossas vidas. Bem, nós falamos na primeira parte, o Henrique nos ajudou aqui bastante com a sua interpretação, baseado sempre na doutrina espírita, e nós vamos dar continuidade aqui com o segundo bloco do programa A Consolação de Jesus, mas não podemos deixar de falar que o programa A Consolação de Jesus vai ao ar através das ondas hertzianas da nossa Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz, a emissora da Fraternidade, e também através do www.radioriodejaneiro.digital, que é o site da Rádio Rio de Janeiro. Além disso, aí no dia seguinte ele vai ser colocado no YouTube e também no site da Rádio Rio de Janeiro. Como lembrei, radioriodejaneiro.digital. E aí você vai em programação, tem lá programas. O primeiro programa que aparece é exatamente A Consolação de Jesus. Você pode ouvir, pode baixar o programa, pode compartilhar, o que é muito interessante, né? Tem muita gente que não conhece a Rádio Rio de Janeiro, tem muita gente que não conhece o programa A Consolação de Jesus, e seria muito interessante que nós pudéssemos compartilhar, porque, como diz Emmanuel, a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a própria divulgação da doutrina espírita. Bem, vamos aqui trazer alguns comentários antes de nós falarmos um pouco mais a respeito do tema e lembrarmos do tema da semana que vem. Nós vamos trazer aqui alguns comentários, algumas mensagens que recebemos. O nosso irmão Alcinei, ele nos manda vários estudos, né? Muito interessante, viu, Alcinei? Muito interessante. A expulsão dos vendilhões do templo, enfim, que nós muitas vezes pensamos no ponto, no trecho, no tema, mas o nosso pensamento muitas vezes vai em outra direção, digamos assim. E aí o Alcinei nos traz algumas reflexões muito interessantes que nós provavelmente, viu, Alcinei, poderemos usar numa próxima oportunidade, tá bom? Obrigado pela sua mensagem, agradecendo aqui a nossa irmã Carlinda, que manda uma mensagem aqui, várias mensagens que nossa irmã nos manda, e trazendo aqui um ponto que ela nos passou já tem algumas semanas, mas não podemos trazer porque, na verdade, a pergunta da nossa irmã Carlinda, ela não tem exatamente a ver com o ponto de estudo do dia, né? Mas é muito interessante. Veja, a pergunta dela é: quando nós morremos, entre aspas, claro, vamos chegar no mundo espiritual evoluídos ou vamos chegar com o nosso alcance que tivemos aqui na Terra e daremos continuidade de evoluirmos? Porque o nosso espírito não morre, então eu acredito que iremos evoluir muito mais lá. Muito obrigado, minha irmã Carlinda, pela sua mensagem, pela sua pergunta, pela sua colaboração. E podemos dizer o seguinte: nós evoluímos constantemente, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Não importa onde nós estamos, importa que nós estamos evoluindo constantemente. Então não vamos chegar lá evoluídos ou não evoluídos, vamos continuar da onde paramos. É como se nós estivéssemos fazendo uma viagem, e aí nessa viagem, em cada cidade que nós parássemos, nós resgataríamos uma certa quantia em dinheiro. Vamos dizer que em cada cidade nós resgatássemos R$10, né? Então vamos parando e vamos resgatando esses R$10. Não há, por exemplo, se a gente sair do Rio de Janeiro, vai até o Ceará,
nós vamos parando em várias cidades. São várias cidades que existem até lá. E em todas as cidades nós vamos resgatando esses R$10. Nós não vamos simplesmente sair daqui, chegar no Ceará diretamente e chegando lá nós vamos receber, sei lá quantos, 100, 200, 500, R$1.000 por conta de várias cidades que nós teremos que resgatar esses R$10. Não, vamos resgatando de acordo com a passagem em cada uma dessas cidades. É assim que acontece na nossa vida, na nossa experiência que nós vamos vivenciando, seja na matéria, né? Repetindo, é bom para repetir, para a gente guardar, seja na matéria, seja fora da matéria. Nós vamos resgatando toda essa nossa capacidade que temos de intelectualizar e moralizar a nós mesmos, espíritos imortais criados por Deus. Então nós vamos angariando as nossas, digamos assim, nossas conquistas tanto intelectuais quanto morais, e vamos subindo, digamos assim, na nossa hierarquia espiritual. Então não existe esse negócio de quando nós desencarnarmos, nós chegaremos lá mais evoluídos. Nós estamos a cada dia, a cada instante, a cada momento evoluindo através das experiências que nós vamos tendo dia após dia, momento após momento. Então é isso, vamos evoluindo constantemente, viu, minha irmã? Obrigado aí pela tua mensagem, nossa irmã Carlinda da Costa. Temos aqui também a mensagem do nosso irmão Cirlei Moraes. Ele fez uma pergunta aqui sobre os Nefilins, que aparecem em 3 momentos na Bíblia, no Antigo Testamento. Eu até falei para ele, olha, eu desconheço, e ele falou, não, é bíblico, tá lá na Bíblia e tal, e aí fomos pesquisar e encontramos em 3 momentos realmente na Bíblia, no Antigo Testamento, essa referência aos Nefilins, que eram os chamados de gigantes, parece que tinham 5 metros de altura, pelo menos é isso que as pesquisas indicam. Agora, que eles eram extraterrestres, como a pergunta do nosso irmão, não dá para a gente cravar. Na verdade, muitos dos que aqui habitaram são realmente extraterrestres, ou seja, foram criados em outros planetas, evoluíram parte nesses outros planetas e foram degradados para o planeta Terra quando o planeta Terra estava começando a sua categoria de planeta de provas e expiações. E aí esses espíritos vieram para o planeta Terra e foram evoluindo aqui até que alguns, não sei se todos, mas alguns retornaram para o seu planeta de origem, digamos, né? O planeta mais evoluído, e esses irmãos então conseguiram essa modificação íntima e conseguiram retornar ao seu planeta de origem, um planeta, como disse, mais evoluído que o planeta Terra. Agora, o que trata, né, os textos bíblicos, o que tratam os textos bíblicos é de corpos realmente muito avantajados. E a gente pode imaginar o seguinte: sejam espíritos provindos de outros planetas ou não, esses espíritos eles tinham uma condição espiritual, uma condição evolutiva maior do que aquela média dos povos que existiam naquela época. Então muitas vezes disse que o espírito, como Matusalém e outros mais que viveram 900, 1000 anos, isso é alegórico, isso não é real, isso é alegórico, é uma questão de compreender que aqueles espíritos eram mais evoluídos, eram mais providos de evolução intelectual, principalmente, né? Não exatamente moral, mas intelectual, com certeza,
e eles conseguiam então se sobressair ao restante do povo. Então eram tidos como gigantes, eram tidos como deuses, porque todo aquele que se sobressai de alguma forma, um pouco ou muito, eu acredito que naquela época esses irmãos se sobressaíam muito com relação à média do povo que existia. Então eles eram tidos como gigantes, como sobrenaturais, como deuses, etc. e tal. Então não vejo como nada de anormal, não, viu, meu irmão Silei? E são espíritos, enfim, espíritos que encarnaram aqui entre nós no passado. Ok? Obrigado, Silei, pela tua mensagem. Agradecendo também ao nosso irmão Moisés Caetano pela mensagem. Muito obrigado, meu irmão, pelas flores aqui que você mandou. É muito interessante que os ouvintes, os nossos irmãos, estão sempre ligadinhos e com muito carinho mandando aqui para nós esse apreço. E a gente pode aproveitar agora, falar mais um pouquinho a respeito do sal da terra, da luz do mundo. Bem, como nós abordamos na primeira parte, o sal é o tempero, a luz ilumina. Então nós temos uma conjunção, uma congregação de dois valores importantes. Ou seja, o cristão verdadeiro, ele precisa iluminar o caminho não só dele, mas o caminho daqueles que o rodeiam. Nós precisamos buscar sempre mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor qual é o caminho verdadeiro, qual é a fonte de luz que nós seguimos. E nós, muitas vezes, achamos que vamos ensinar alguma coisa aos outros através da palavra. E eu gosto muito de dizer sempre que a palavra ela pode ser levada pelo vento. O que realmente importa é a nossa atitude, ou seja, é a forma de nós vivenciarmos o dia a dia, como nós encaramos. Somos verdadeiramente cristãos ou não, né? Moralizados? Estamos aplicando em nossas vidas os ensinos do Cristo ou não? Então é fundamental que percebamos o quanto nós estamos influenciando na vida das pessoas. O sal é o tempero que tem que ser usado na medida certa. Quem é hipertenso sabe que se comer exageradamente sal, a sua pressão vai aumentar mais ainda, vai ficar descontrolada. E então, mas se você pega uma comida, né, vai comer e ela não tem sal nenhum, existem pessoas que conseguem comer sem sal nenhum, né? O que dizem alguns pesquisadores não ser muito bom, não ser bom porque nós precisamos do sal. O organismo físico precisa do sal. Agora, existem alimentos que contêm esse sal, independente de nós agregarmos mais sal ou não, adicionarmos sal ou não. O sal que nós muitas vezes utilizamos é esse sal refinado, que não é um sal bom. Vamos aqui fazer esse pequeno parênteses, né? Não é um sal bom. O sal bom, dizem os pesquisadores, os especialistas, que o ideal é pegarmos aquele sal marinho, ou sal integral, ou sal grosso integral, sal grosso marinho. E até o sal grosso é interessante você ter um moedor de sal, não é exatamente igual ao moedor de pimenta, mas um moedor de sal, e você possa ali temperar a sua comida através daquele sal grosso marinho moído nesse dispositivo. E o que nós precisamos realmente, que é importante para nós, é que esse sal ele tem que ter a medida certa e ele tem que ter os componentes corretos. Nós não podemos pura e simplesmente abrir mão da alimentação sem o sal, sem o cloreto de sódio, que é a composição. Mas devemos ter equilíbrio. E para termos equilíbrio é preciso realmente
colocarmos tudo na pitada correta, né? Na quantidade correta. Então, em tudo na vida devemos ter esse equilíbrio. Muitas vezes nós deixamos de ser ouvidos por pessoas porque nós falamos o tempo todo em religião. Nós falamos o tempo todo em reencarnação, por exemplo. Estou falando assim, né, citando um exemplo apenas. E não é legal, porque as pessoas ficam assim, nossa, já vem ele de novo pregar a doutrina espírita. Lá vem ele de novo querer me convencer que a reencarnação existe. Lá vem ele de novo dizer que conversa com os mortos. Não, nós não estamos aqui para convencer as pessoas através das palavras. Então é por isso que eu digo, são as atitudes que convencem. Nós precisamos vivenciar tudo aquilo que a gente estuda na doutrina espírita para podermos mostrar para as pessoas que nós estamos sendo verdadeiramente cristãos. E não é a questão de você falar muito, não é pelo muito falar que sereis ouvidos. Jesus fala em relação à prece, mas cabe também em relação à pregação. A verdadeira pregação é a pregação do exemplo. E aí nós iremos ser o tempero adequado e ser também a luz para aquelas pessoas que precisam. Tem muita gente, meus irmãos, muita gente passando por problemas seríssimos e que estão aí nas trevas, não nas trevas espirituais, mas nas trevas psicológicas, principalmente por conta da pandemia, que graças a Deus com a vacinação está aí terminando, a gente está vendo um fim para essa pandemia por conta da vacinação, né? A ciência aí auxiliando muito o ser humano a vencer esse momento delicado, mas muita gente padeceu psicologicamente demais. E padecendo psicologicamente dessa forma tão intensa, essas pessoas estão sofrendo. Essas pessoas estão precisando de apoio, precisando de amparo, precisando de equilíbrio. E nós podemos ajudar essas pessoas, podemos ajudar esses irmãos, fazendo com que realmente eles sejam acolhidos e não pura e simplesmente que sejam instruídos, né? Digamos dessa forma. Bom, meus irmãos, nós estamos chegando ao fim do nosso programa hoje e queremos aqui dizer que o próximo tema será o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20, onde Jesus começa uma sequência de ensinamentos muito interessantes. Ele diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. E por aí ele segue dando as explicações mais maravilhosas que, na minha opinião, existem no Evangelho de Jesus. Vamos deixar para nosso próximo encontro, né, no próximo programa, para falarmos a respeito desse tema tão interessante. E, repetindo, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20, é o tema do nosso próximo encontro, nosso próximo programa, quarta-feira da semana que vem. Sábado agora vocês vão ouvir a reprise. Se você estiver ouvindo no sábado, eu estou falando aqui exatamente que vocês estão ouvindo a reprise do programa A Consolação de Jesus. Se quiserem mandar mensagens, aliás, peço que mandem mensagens via WhatsApp de texto para o telefone 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Vamos agora nos preparar para um momento importantíssimo da nossa vida, no meio da tarde aqui, quem está ouvindo na quarta-feira, no meio da manhã, quem está ouvindo no sábado, que é a nossa
prece de encerramento do programa A Consolação de Jesus. Vamos elevar os nossos pensamentos para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, como é bom, Senhor, saber que temos a Ti como nosso guia e modelo. Como é bom perceber que tudo aquilo que nos chega é exatamente aquilo que precisamos, que necessitamos. Tudo aquilo que às vezes parece tão doloroso, parece tão falta de amor de Deus, é na verdade a maior prova de amor de Deus que existe, que é Deus nos permitindo receber de volta tudo aquilo que nós mesmos plantamos no passado. Às vezes parece ser muito cruel, mas não. Nós sabemos hoje, Senhor, através do estudo da doutrina espírita, que não é ser cruel, é permitir que nós aprendamos com os próprios erros. Permitir que nós saibamos valorizar o bem. Permitir que nós possamos entender que quando nós falhamos, quando nós fazemos algo de ruim para o nosso irmão, nós estamos fazendo é para nós mesmos. Fazendo com que nós valorizemos, Senhor, o amor, a paz e a luz. Por isso, Senhor, ajuda-nos a cada vez mais valorizar exatamente isso, o amor, a paz, a luz. Que o Teu amor, Senhor, cubra todos nós, agora e para todos sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações. Através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. Aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, Tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos. Estejam eles onde estiver, quem compreendeu Teu Evangelho herdará a Tua paz aqui no Teu planeta.